Beleza, então, pessoal, comecei a gravação agora. Vamos lá no nosso material didático. Quero convidar vocês para a gente abrir a apostila de vocês na página 35 e aí nós vamos dar início ao conteúdo. Como é que vocês estão aí? Vocês estão tudo bem? Suave. Tá tranquilo. Tranquilo. Qual que é a página, professor? Na verdade, eu falei 35, eu falei bobagem, tá? É 45. Página 45. E aí nós vamos fazer a breve revisão da aula anterior e já metermos bronca aí. É filosofia ou sociologia? Filosofia. E página 48? Página 45. Ah, tá. 45. Tudo bom com você, Priscila? Como é que você tá? Tudo bem, professor, e com o senhor? Tudo ótimo. Que bom, Bom dia, Dionísio. Bom saber que você tá aí também, todo mundo. Vocês são muito agradáveis. Gosto de vocês. Pessoal, página 45 é a revisão da epistemologia do Platão, em que ele faz a divisão entre doxa e episteme. Né? A doxa é o conhecimento mais aparente, mais superficial, e a episteme o conhecimento mais aprofundado, o conhecimento da realidade última, do mundo das ideias. Né? E todo esse processo de ascensão do conhecimento, subida do conhecimento, o nome que Platão dá para isso é dialética. Então, sai do primeiro momento até o último momento. Não é isso? Nós vimos isso na aula anterior. Nós vimos também, de uma forma, obviamente, bem resumida, né, a ideia do mito da caverna, a ideia da reminiscência em Platão, que o conhecimento é lembrar-se de algo. Então, no certo sentido, o papel do educador, do professor, do mestre, não é introduzir o conhecimento em alguém, passar uma informação para alguém. Na verdade, o papel do professor é despertar o conhecimento que, de alguma forma, já existe adormecido dentro da própria pessoa. Então, sempre a ideia de Platão de que o conhecimento é você relembrar das verdades eternas que a sua alma já teve acesso em algum momento. Isso é reminiscência? Reminiscência, exatamente, página 48. Então, estou só dando uma recapituladazinha para a gente pegar o fio da meada aí na sequência do nosso estudo, tá bom? Falamos do amor platônico, da ideia dele de que o amor, na verdade, é proveniente de uma falta que nós temos, de uma carência, de um desejo de completude, já que nós somos incompletos, imperfeitos, e nós buscamos no desejo, no amor, a busca dessa satisfação, não é isso? Nós falamos da concepção política em Platão, a ideia de sofocracia, ou a ideia do filósofo rei, que para ele quem deve governar a cidade é aquele que é mais capacitado intelectualmente, que tem mais acesso ao conhecimento, mais capacidade filosófica, né, de acessar o mundo das ideias e obter os conhecimentos mais profundos da vida e, a partir disso, ter a habilidade de conduzir a política na cidade. Né? E aí, a sequência são os exercícios que eu recomendo que vocês façam, especialmente a sessão Enem, vale muito a pena, né? E aí, agora, então, nós entramos no capítulo 4, ou módulo 4 do nosso curso, que é a verdade está no mundo real e a busca pela felicidade, Aristóteles e o helenismo. Então, nós vamos estudar aqui nesse quarto capítulo o último personagem do chamado período clássico da filosofia grega antiga, que é o Aristóteles. Então, nós já vimos nós já vimos Sócrates, nós já vimos Platão, e agora vamos começar a ver Aristóteles. Esses três homens compõem, especialmente esses três homens, compõem o que nós chamamos de filosofia clássica, ou período clássico da filosofia grega. E ainda no capítulo 4, nós vamos ver... Eles têm alguma característica por pensar um semelhante ao outro, ou esses três compõem porque eles têm um pensamento totalmente diferente do outro?
eles têm pensamentos semelhantes e têm pensamentos diferentes. Eu vou tentar fazer essas comparações, especialmente agora tratando de Aristóteles, porque Aristóteles, a gente tem que entender, Priscila, que um foi discípulo do outro. Então, o primeiro grande filósofo, Sócrates, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, nós estamos falando aqui de uma sequência de aluno e professor, né? Só que, especialmente entre Aristóteles e Platão, nós temos uma ruptura muito grande. Então, Aristóteles vai ter uma filosofia, apesar de tratar de temas, os temas serem semelhantes, mas as abordagens, desculpe aí, gente, a forma de explicar os problemas, de buscar soluções filosóficas para os problemas é outra, é diferente, né? Então tem uma camada de semelhança e tem uma camada de diferença. O legal da gente estudar Aristóteles imediatamente aí a nossa revisão de Platão é justamente a gente ter essa capacidade de fazer algumas comparações, tá bom? E aí a gente vai tentar fazer isso. Então, aqui no capítulo 4, que nós estamos iniciando agora, ele vai contemplar, então, o terceiro pensador do período clássico da filosofia grega e vai iniciar o último período da filosofia antiga, que é o período helenista, tá ok? Ou helenismo. E aí nós vamos ver 4 grandes correntes filosóficas que compuseram este último período. Tudo isso no nosso querido módulo 4 aqui, o capítulo 4 do material didático. Bom, começando então a tratar do Aristóteles, propriamente dito. Então, o subtítulo aqui do nosso capítulo está o seguinte, registra o seguinte, Aristóteles, a importância da realidade sensorial. E aqui, Priscila e demais colegas, a gente consegue começar a perceber as primeiras divergências que há entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Platão. Quando o título que demonstra a importância da realidade sensorial, nós temos que pensar imediatamente que o Platão, ele dava uma ênfase maior não na realidade sensorial, que é esse mundo que nós vivemos, que nós percebemos pelos sentidos. Por quê? Porque para Platão os sentidos eles são falhos. Lembra do mito da caverna? As pessoas estão tendo apenas visões de sombras projetadas na parede. As pessoas, os sentidos, muitas vezes as enganam. Então, elas têm que buscar uma verdade que está para além dos sentidos, pelo acesso racional do mundo das ideias. Mas Aristóteles, ele vai dar uma ênfase nos sentidos, ele vai dizer que é na sensação, nos sentidos, em que está o primeiro passo para o conhecimento filosófico, né? O conhecimento de todas as coisas. Então, os sentidos, o mundo da vida, a forma como nós captamos o mundo em que nós vivemos, é fundamental. Por isso é chamado de pai da lógica? A lógica está ligada a essa capacidade que o Aristóteles vai desenvolver de criar argumentos válidos, né? Então, quando ele dá ênfase neste mundo, porque para Aristóteles, Priscila, demais colegas aí, para Aristóteles, só existe um mundo, não existe um mundo das ideias, um mundo superior, um mundo transcendente. Na verdade, o mundo que existe é esse mundo em que nós vivemos. O que diferencia não é a verdade mais, ou o conhecimento mais superficial de um conhecimento mais profundo sobre as coisas, não é a capacidade de acessar um outro mundo, mas a capacidade de nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre as coisas que nós observamos, sobre a realidade da vida que nós percebemos. Entende? Então, quando Aristóteles ele projeta essa compreensão sobre a realidade da vida, ele vai buscar criar técnicas de desenvolver argumentos. E aí nós entramos no campo da lógica, tá bom? É correto afirmar que Aristóteles pode ser conhecido como o pai da lógica, porque ele é o primeiro a sistematizar essa ideia de argumentos, né, do método dedutivo, indutivo, coisas que nós
vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas, retomando aqui, então, nessa primeira aproximação que nós estamos tendo desse pensador, Aristóteles, que sem dúvida foi um dos maiores pensadores de toda a história do Ocidente, né? Aqui nós temos uma primeira apresentação do Aristóteles com uma espécie de contexto histórico, né? Então, só para situar vocês, como eu já disse, Aristóteles, ele está ali no século IV antes de Cristo, ele foi discípulo de Platão, ele nasceu na Macedônia, mas muito novo ele vai para Atenas buscar conhecimento, buscar estudo, e ali ele se filia à academia, que era o nome da escola que Platão lecionava. Os discípulos de Platão eram muito selecionados, né? Platão, ele tinha uma visão assim de dar oportunidade a ser seus discípulos apenas pessoas que apresentavam uma grande capacidade intelectual. E dentre todos esses grandes capazes intelectualmente, Aristóteles se destacou como o maior de todos. Nós podemos dizer que, nesse sentido, Aristóteles foi o maior discípulo de Platão. E Aristóteles foi tão grande que ele não se limitou a ser um mero discípulo de Platão. Ele, enquanto um pensador próprio, ele desenvolve a sua própria filosofia, inclusive discordando de Platão. Então, ele fica 20 anos ali na academia de Platão, ele era tido como o grande sucessor de Platão, mas por várias questões, ele decide sair da academia, dessa escola. Ele é convidado a retornar à Macedônia, que estava sendo governada por Filipe II nessa época, e ali ele volta para a Macedônia, a convite de Filipe II, para ser o professor de ninguém menos do jovem Alexandre, que era filho de Filipe e depois veio a ser conhecido na história como Alexandre o Grande. Então nós estamos falando aqui de um personagem fundamental na história, né, da civilização, na história da constituição dos impérios, dos reinos, da constituição política, né, do que hoje nós chamamos de Europa, né, Europa, pegando até o continente da Ásia e da África, né, porque Alexandre também conquista o Egito. Então, um grande personagem que foi aluno de Aristóteles, né? Então, aqui são alguns direcionamentos, algum panorama histórico, de contexto, né? Aristóteles era filho de médico, e alguns historiadores, escritores que estudam Aristóteles vão dizer que talvez essa ênfase que Aristóteles dá à ciência especificamente, a pesquisa, a investigação das coisas, se deve, em certa medida, à influência que ele teve dessa cultura médica que ele herdou da família. Inclusive, alguns levantam uma hipótese muito razoável de que o próprio Aristóteles chegou a estudar medicina antes de se tornar o filósofo famoso que ele veio a ser. Então, aqui, um segundo subtópico, ainda na página 55, as diferenças e objeções entre Aristóteles e Platão. Nós já abordamos um pouquinho disso, né? Nós falamos que a grande diferença está que Aristóteles, ele não tem uma visão dualista das coisas. Então, o que é o dualismo? São as duas dimensões de Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo das sensações. Aristóteles vai dizer, existe um mundo só, que é este que nós vivemos. Então, uma primeira grande diferença. Uma segunda grande diferença, a ênfase que Platão dá ao realismo, a capacidade dos sentidos, a descoberta, a investigação empírica das coisas, né? O Platão ficava muito no campo das ideias, das teorias, da organização intelectual das coisas, e Aristóteles era mais prático, vamos dizer assim. Então, ele gostava de investigar as coisas pesquisando elas mesmas, manuseando,
observando as qualidades, classificando. Por isso que Aristóteles também é muito conhecido no campo da biologia. Você sabe, vocês estudam muito bem na biologia a classificação dos seres. Então, você tem os vertebrados, os invertebrados, você tem os mamíferos, você tem o reino dos seres unicelulares, você tem uma diversidade de classificações dentro da biologia. E o primeiro grande cara a fazer classificações de seres por suas características foi o Aristóteles. Ele tinha esse método de investigação bem presente, e por isso ele é conhecido como um filósofo mais realista, comparado a Platão, que era mais idealista, tá bom? Seguindo aí na página 56, nós vamos entrar na metafísica do Aristóteles. Então, quando a gente fala de metafísica, a gente está falando do campo da filosofia que estuda o fundamento da realidade, ou busca explicações para o funcionamento da realidade, a busca da explicação de por que a realidade se manifesta, os seres, a vida se manifesta, como ela se apresenta a nós. Então, isso é o estudo da metafísica. E aí, o Aristóteles vai usar uma frase muito famosa, né? A metafísica é o estudo do ser enquanto ser. É bem filosófico isso, né? O ser enquanto ser. Então, vai buscar o que faz o ser aquilo que ele é, qual é a qualidade do ser, qual é a essência do ser que o define enquanto tal. Vou explicar para vocês com exemplos, de uma forma bem tranquila, e isso vai ficar um pouquinho mais claro na medida que a gente for avançando aqui. Bom, Aristóteles dava ao nome desse campo da metafísica de filosofia primeira. Por que filosofia primeira? Porque ela estava no ápice da escala do conhecimento humano. Então, o ser humano, Aristóteles ele vai fazer uma classificação de etapas do conhecimento humano. Nós vimos isso em Platão, na revisão que nós fizemos no início da aula. Platão vai classificando os conhecimentos, até chegar no último estágio. Numa certa forma, Aristóteles vai fazer um mesmo esforço, mas com categorias diferentes. Eu vou explicar para vocês agora as categorias que Aristóteles emprega para a classificação, o desenvolvimento, o aprofundamento do conhecimento humano. Então, Aristóteles primeiro vai dizer que a primeira camada, primeiro acesso ao conhecimento que nós temos é pelos sentidos. Então, a sensação ela é fundamental nesse processo. Como eu disse para vocês, Aristóteles dá uma ênfase muito maior, ele tem uma visão muito mais otimista da função dos sentidos para o nosso conhecimento. Então, Aristóteles vai dizer que nós só podemos conhecer qualquer coisa na medida em que nós fazemos uso do nosso sentido. Então, nós observamos, especialmente a visão em Aristóteles é muito importante, a observação de algo, de algum fenômeno, né? Mas, obviamente, a audição, o uso dos demais sentidos, eles vão favorecer isso, né? Então, depois da sensação, que é esse primeiro contato do conhecimento humano, nós chegamos na memória. Então, Aristóteles vai dizer, primeiro nós percebemos e depois nós dependemos da nossa capacidade de memória. Não há conhecimento sem memória. Nós só podemos ter conhecimento na medida em que nós temos a capacidade de ir acumulando informações. Lembre disso, só é possível conhecimento porque nós temos memória. Dado que a memória é a capacidade que nós temos de acumular informações. Então, dado a sensação e a memória, o terceiro estágio seria a experiência.
experiência para Aristóteles é um conceito bem específico, tá bom? Não vamos confundir com a experiência lá dos empiristas, na modernidade, ou outros conceitos ligados a este termo experiência. Experiência aqui quer dizer a capacidade humana de ir assimilando, de ir conectando informações obtidas pelas sensações e guardadas na memória, e na medida em que nós vamos associando essas informações e vamos produzindo novos conhecimentos. Então, a experiência é o que difere, para Aristóteles, o ser humano dos demais animais. Então, os animais, os seres viventes, os mamíferos, os demais mamíferos, vamos usar esse termo aqui, eles têm a capacidade, até a memória. Então, os animais irracionais, vamos usar essa classificação, eles têm a sensação e eles têm a memória. Contudo, eles não têm a experiência, que é, para Aristóteles, um atributo especificamente humano, que é justamente essa capacidade que o homem tem de produzir conhecimento, de articular informações, de cruzar dados e chegar a conclusões novas, a informações novas, não é isso? Então, por exemplo, eu gosto de carne moída. Eu gosto de carne moída, eu experimentei uma vez minha mãe fazendo a carne moída, eu comi uma carne moída, achei maravilhoso. Eu também gosto de pão. No café da manhã eu como um pão, eu acho uma delícia. E aí, na madrugada de ontem, me surgiu uma ideia. Olha, eu sei que tem carne moída na geladeira. E eu sei que tem pão na despensa. Sabe o que eu vou fazer para eu comer? Vou fazer um pão com carne moída. Olha para você ver. Então, eu estou dando um exemplo bem simples, bem banal, mas para a gente entender o que é isso, a experiência em Aristóteles. Então, a experiência é essa capacidade de cruzar informações. Então, eu sei que o pão é bom. Eu sei que a carne moída é boa. Eu processei as duas coisas. Falei, olha, se eu misturar, se eu pôr uma carne moída no pão, eu acho que vai ficar gostoso, hein? Molhadinha assim, com molho de tomate, acho que vai ficar muito bom. E aí, quando eu provei, realmente ficou muito gostoso. Eu não acho, pelo o uso da minha faculdade, pelo uso do cruzamento das informações que eu tenho, eu não acho que vai ficar gostoso eu colocar pão com arroz. Tinha arroz na geladeira também. Mas eu raciocinei, eu não precisei de provar pão com arroz, tá vendo? Eu não precisei de ter essa experiência. Eu usei a memória que eu tenho, eu usei a capacidade de assimilar informações que eu tenho para poder dizer, falar, não, olha, eu acho que um pão com carne moída vai ser muito mais saboroso do que um pão com arroz, apesar de que eu também amo arroz. Então, perceba, a experiência, essa capacidade humana de assimilar informações e produzir algo novo. Tá ok? Estou dando um exemplo bem banal, mas isso pode ser aplicado ao conhecimento humano em diversas possibilidades, né? O homem produz ciência, produz conhecimento, à medida em que vai cruzando informações que ele já detém. Tá ok? Então, isso é experiência. A próxima etapa do conhecimento é o que Aristóteles vai chamar de técnica. Então, a técnica, ou a arte, é a habilidade que nós temos de fazer coisas. Então, por exemplo, eu sei trocar um pneu de um carro, eu sei calibrar o pneu do meu carro, eu sei fazer ovos mexidos, eu tenho habilidades, eu sei engraxar um sapato. Os profissionais, normalmente, estão muito ligados a essa área da técnica, é o saber fazer. Aristóteles também dá o nome de poiesis para isso, que no grego quer dizer o fazer, o saber fazer. Então, são habilidades fabris, habilidades técnicas. Então, a costureira, né, o alfaiate, o sapateiro, eles têm habilidades, eles sabem fazer, o cozinheiro, né?
Meu irmão, por exemplo, mais novo, ele sabe fazer um delicioso macarrão ao molho 4 queijos. É uma técnica que ele tem. Ele sabe, né, fazer o molho, aprendeu a fazer e cozinha muito bem. Estou dando muito exemplo de comida, vocês já imaginam por quê, né? Eu acho que eu estou com fome. Mas não sei como vocês estão aí. 9h40 tá chegando aí. Já está a hora do intervalo, né? Quase. Então, eu estou dando muito exemplo de comida, é por isso. Deve ser por isso. Então, essa é a técnica, é a habilidade de fazer algo. Ok? Contudo, a habilidade de fazer, ela não é tão profunda quanto o último estágio de conhecimento, que é o que Aristóteles vai chamar de teoria. Teoria. Então, a teoria é o conhecimento do porquê das coisas, do fundamento das coisas, da filosofia por trás das coisas. Então, por exemplo, eu sei, qual exemplo que eu dei? Eu sei trocar um pneu. Eu sei que se eu colocar o macaco ali, né, e apertar a alavanca do macaco, o carro vai se elevar e eu consigo extrair o pneu do carro para trocá-lo. Mas eu não sei quais leis da física, por exemplo, foram empregadas na fabricação do macaco para que ele, um instrumento tão pequeno, consiga levantar um carro tão pesado. Então, existe. Agora, quem conhece das leis da física, ele tem um domínio de uma ciência mais profunda, percebe? Então, eu posso, por exemplo, saber. Um exemplo como, posso, por exemplo, saber construir uma casa, eu tenho um conhecimento prático, mas eu não sei, por exemplo, o conhecimento da engenharia por trás dos cálculos para a fabricação de uma casa que não vai cair. Então, veja que a teoria é um conhecimento mais profundo, de fundamentos, de explicações, que vão dar a base teórica para, inclusive, os conhecimentos de ordem técnica, de ordem prática, tá bom? Então, uma coisa é você saber fazer, e é importante, é uma habilidade humana importante, você saber fazer. Agora, mais profundo do que saber fazer é você explicar o porquê que você faz as coisas da forma que faz. Qual é o conhecimento mais profundo que está por trás disso. Então, esses porquês, dentre esses grandes porquês da teoria, estão incluídas a própria filosofia, que no estágio mais elevado é a metafísica. Por isso Aristóteles vai chamar a metafísica de filosofia primeira. Ela é a cabeça, o conhecimento mais primeiro no sentido de mais elevado, porque ela vai buscar o porquê de fundamento de todas as coisas, de todas as coisas. Tá ok, pessoal? Então, eu acho que nós avançamos bem, né, em termos de material, que nós paramos na página 52. Eu vou pedir para que vocês façam o exercício número 3 da página 51, tá? O exercício 3 da página 51. É indicado na página 50 um filme aqui, mas não tem muito a ver, sim, para falar a verdade, né? É só uma curiosidade, que é uma questão da memória aqui, é um filme como se fosse a primeira vez, do Adam Sandler. É um filme só brincando aí com a questão da memória, a importância que a memória tem, né? Eu sei. Você sabe que é um que a mulher esquece. Todo dia ele acorda e tem que falar que tem que conquistar ela, exatamente. Nossa, muito um filme. É um filme, assim, é legal se você quiser assistir como entretenimento, mas é um filme só que mostra a importância da memória no conhecimento, né? Que é uma coisa que Aristóteles vai dizer. Ele fala que sem a memória, o ser humano não é capaz de produzir o conhecimento, porque ele não consegue acumular informações. Então, é só um destaque nisso aí. Então, não é uma questão, assim, tão recomendada, né? É só para quem quiser mesmo, por interesse de entretenimento. Mas a questão número 3, vale a pena, né? Tá ligado à explicação que eu tive aqui, quais são os graus de conhecimento
segundo Aristóteles, e aí então você vai poder... Opa, aliás, eu estou errado aqui, ó. Eu estou errado aqui, pessoal, eu li o material errado. Esse filme que eu citei não está nem no material de vocês, mas acaba valendo a pena como indicação. Esqueçam aí, não é o exercício dessa página. O exercício que eu vou passar para vocês... Cadê aqui, gente? Bom, vocês ficaram livres. Na verdade, não tem. O exercício é de um assunto mais para frente. Né? Eu confundi aqui, eu olhei o material didático antigo. Realmente, o que a gente está tratando aqui, nós terminamos na página 56, tratando da metafísica, mas... Isso que eu achei estranho, tinha falado página 56, e você falou que terminou a página 52, eu fiquei, ué. É isso que eu tô falando. Porque daí eu peguei outro material e misturei as páginas aqui do material antigo. O material novo é página 56 e não tem essa questão dessa matéria que eu expliquei aqui agora. Mas, então, vocês ficam liberados aí desse para casa, né? Lembrando, então, que nós, a partir da próxima aula, vamos iniciar um outro assunto em Aristóteles, que é o estudo dele sobre a lógica, né? Daí a Priscila já até adiantou para a gente, né? Essa ideia do Aristóteles ser conhecido como o pai da lógica, está muito ligada aos tipos de argumento, que é ele que vai desenvolver o argumento indutivo, dedutivo, e depois vai ser muito importante a gente ter essa base, né, de argumento dedutivo e indedutivo para entender um outro assunto lá na modernidade, que é a epistemologia. Então, o empirismo, usando muito o método indutivo, são questões que eu não quero trazer agora, porque a gente vai precisar de mais tempo para desenvolver elas. Então, a gente fica aí marcado para a próxima aula, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, esse é o momento. Se não, coloque um ok aí no chat, e aí nós já podemos encerrar a aula de hoje. Então, Davizão deu um ok. Dionísio ok, Sharon ok. Tudo bem, Sharon, com você? Saudade aí de você. Todo mundo, né? Do Dionísio, do Iter, do Thiago deu ok, o Tiene. Tudo. Gosto muito da turma de vocês. Nós também, professor. Cadê o Bruno? Bruno é o dinossauro. O Bruno é o Dino. Beleza. Beleza, então. Gente, um abração para vocês. Até a aula de Sociologia. E com Deus. Beleza, valeu, professor. Falou. Professor. Valeu, um abraço. Tchau, professor. Tchau.